Bem-vindos ao Ministério Door of Hope com o pastor Christopher DeSico, conselheiro bíblico no Ministério Door of Hope. Compartilhando a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ajudando famílias a passar por traumas e adversidades, vícios e outros problemas passageiros dessa vida. E agora que vai o pastor DeSico com a mensagem de hoje. Olá a todos e bem-vindos novamente à nossa porção de ensino bíblico, Ministério Door of Hope, vindo do maravilhoso Estúdio Leão de Judá. E continuaremos essa noite nessa série Melhor ou Pior, parte 4. Enquanto examinamos o livro de Malaquias, fardo de Malaquias, ao povo de Israel, ao povo de Deus. Melhor ou pior, é a série e a mensagem de hoje. Nós sempre intitulamos essa série começando com a palavra arrepender-se. Faremos isso de novo hoje. Arrependa-se, casamento, família e o papel do marido. Hoje Malaquias se afasta do sacerdócio no altar, como os vimos nas duas últimas sessões. E ele se volta para o sacerdócio do marido. O sacerdócio do marido. Sem fé no casamento, sem fé na família, sem fé na amizade. E nós vamos realmente dar um mergulho profundo neste conceito de que todo relacionamento humano é prejudicado, a menos que caracterize e reflita o Salvador Jesus Cristo. Dissemos antes que você não está totalmente vivo, a menos que você seja salvo pelo sangue do Salvador. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse mesmo conceito, dizer que você não é realmente amado e você não pode realmente amar de verdade e não pode realmente estar em um relacionamento íntimo, profundo, a menos que essa relação em si, a menos que seu coração esteja quebrantado e preenchido pelo Espírito do Salvador. Mas antes, nos siga no Facebook. Facebook. Compartilhe a mensagem, curta a página para receber notificações, comente e nós respondemos os comentários. Nós temos lives nas segundas às 9 e quintas às 8. Nós postamos devocionais durante a semana. O Facebook é uma ferramenta para o Evangelho. Nos visite no Door of Hope Ministries. Você pode acessar o site oficial doorofhopeministries.info. De novo, doorofhopeministries.info. O site tem uma infinidade de páginas diferentes, todas ótimas, coisas que você pode nos visitar. E é uma página de aconselhamento para aqueles que vocês procuram aconselhamento matrimonial, aconselhamento sobre vícios na família. Você pode entrar em contato comigo através da página de aconselhamento. Também temos uma rádio 24/7. E Salomão está fazendo um ótimo trabalho, acompanhando isso e tendo novos conteúdos o tempo todo, semanalmente, há cerca de 5 a 10 mensagens por semana na rádio 24/7. E temos uma página de link. Na página de link, há o link para todas as redes sociais, todas as coisas do Ministério Door of Hope, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Vimeo, SoundCloud, nosso aplicativo e à direita o grupo do WhatsApp. Essa é a forma mais íntima que você pode entrar em contato conosco. Mas volte para a esquerda e pegue, todo mundo dê um passo para trás, para a esquerda e baixe o aplicativo. O aplicativo oficial do Door of Hope Ministries, com mais de 60 downloads. Agora você pode baixá-la em sua loja de aplicativos da Google ou da Apple. O aplicativo está cheio de todas as coisas legais. Tem coisas legais em todos os lugares. Você pode ver a transmissão ao vivo lá. E olha como isso é legal. Enquanto você assiste a transmissão ao vivo, você pode abrir a Bíblia no aplicativo. Há uma série de versões das traduções da Bíblia Sagrada. Você pode abrir a sua favorita enquanto me ouve pregar, na linguagem ESV. Também no aplicativo, há devocionais e temos feito um bom trabalho para te dar um bom conteúdo. O conteúdo dos meus devocionais que escrevo várias vezes por semana apoia o que estamos estudando nessas transmissões ao vivo.
Telefone do ministério, 484-232-3309. E eu peguei o engenheiro desprevenido como fiz de propósito. Eu sei que eu percebi que ele estava cochilando lá fora. 484-232-3309. Fale conosco, você pode nos ligar para pedir oração. Eu recebi um telefonema hoje de uma mulher que estava em dor e ela só queria algumas orações por ela e pela sua família. E passamos o tempo juntos no trono da graça orando. Baixe o aplicativo, isso é muito importante. E sabe, como sempre, eu quero que você entenda pessoalmente o quanto agradecemos por você passar seu tempo conosco nessa transmissão ao vivo. Nós realmente apreciamos que você tenha dedicado tempo de sua vida agitada para abrir a palavra de Deus conosco, as Sagradas Escrituras, a palavra da vida. Glória a Deus. E agora, vamos fazer isso. Vamos abrir a bela e maravilhosa, doadora de vida, Lei de Deus. Malaquias capítulo 2. Nós chegamos até o versículo número 10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos criados todos pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens se casaram com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, que eles lhe pertencem? E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado e ninguém seja infiel às mulheres da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Malaquias começa essa sessão dizendo, não temos todos o mesmo Pai? Isso não fala sobre o Pai universal, que o mundo inteiro é filho de Deus, de forma alguma. Isso está falando sobre os filhos e as filhas da aliança. Na verdade, é disso que temos falado em várias sessões até agora sobre o sacerdócio. Isso é falar sobre pessoas que foram santificadas, separadas por Deus, para serem seu povo. E agora Deus está repreendendo essas pessoas por meio do profeta, porque o julgamento está vindo sobre o mundo. Ele está chamando o seu povo ao arrependimento, para se voltar para Ele. Então, quando Ele diz, não temos todos um Pai, Ele está falando sobre seus filhos, as pessoas que reivindicaram o nome de Deus, Yahvé, Jeová, Adonai, como seu próprio, seguidores de Deus. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Porque então somos infiéis uns para com os outros, e aqui ele vai se concentrar no casamento. Qual é o relacionamento proeminente, principal na humanidade? Bem, antes de tudo, havia Adão e Deus, e o relacionamento de Deus era a palavra de Deus, era vertical. Mas Deus observando, Deus sabendo todas as coisas, Deus diz que não é bom que o homem fique sozinho. Ele coloca Adão em um sono profundo e realiza a cirurgia. De Adão, da costela, do sangue de Adão, nasce a mulher. Deus molda a mulher adulta. Não é um bebê, é uma mulher adulta. No mesmo dia, no mesmo momento, apresenta a mulher a Adão. No primeiro casamento, Deus, o Pai, dando a filha ao filho, presidindo assim o casamento. Deus, como tal, é o criador do casamento. Uma mulher e um homem para a vida inteira. Deus é o autor do casamento.
Um homem, uma mulher, para a vida inteira. E dentro dessa aliança do casamento, Deus é o autor da relação sexual íntima. Vamos dar uma olhada nisso. E se Deus o criou dentro da instituição do casamento, e Deus é o autor do casamento, só Deus consegue, portanto, dizer como criador e autor se sua criação é boa e o que é bom. Deus diz é que um homem esteja com uma mulher em um relacionamento íntimo de uma só carne por toda a vida. Deus não diz mais nada fora disso. Na verdade, Deus diz que qualquer outra coisa fora disso é problema, é amaldiçoado, é sem o favor do Altíssimo. Então, vamos ver o que deu errado dentro da aliança do casamento. O Criador diz através de seu profeta: não temos todos o mesmo pai? Rapazes, essa esposa é a filha de Deus. Há um pai sobre o seu casamento. Vocês desprezam a filha de Deus e pensam que terão o favor do pai? Ele não é apenas seu pai, ele é o pai dela. Infiéis uns aos outros no casamento. Embora sua esposa seja uma filha de Deus, e seus filhos são presentes de Deus para serem criados pelo pai e pela mãe, para serem devolvidos um dia a Deus. Então, vemos a instituição do casamento e a instituição da família como profundamente necessário na promoção e na continuação do povo de Deus. Deus o designou dessa forma quando ele disse: sejam fecundos e multipliquem-se. Ele não queria dizer ser fecundo e se multiplicar para se dispersar dele, ser rebeldes contra ele. Ele quer uma semente piedosa, como veremos na palavra. Ele continua dizendo: Judá se casou com a filha de um deus estrangeiro. Agora, muitas pessoas ao longo da história do Antigo Testamento, fariseus, os mestres da lei, entenderam que você não poderia se casar com a mulher de outra nação. Não há nenhuma proibição do Antigo Testamento ou do Novo Testamento de se casar com alguém de outra nação. Há uma proibição de se casar com alguém de outra religião. Isso é muito claro. Que alguém fora da aliança, Paulo diz no Novo Testamento, não tenha um jugo desigual, senão vai dar problema. Sexo fora da aliança é sempre problema. Mesmo se estiver na aliança do casamento, se estiver fora da aliança da graça, é problema. Vocês não adoram o mesmo Deus. Judá profanou o templo, a aliança, e se casou com a filha de um deus estrangeiro. Vemos que Salomão, mais tarde em sua vida, quando ele se tornou rei, a Bíblia nos diz que ele amou muitas mulheres estrangeiras. Elas roubaram seu coração. Ele construiu templos para elas, para seus deuses. Ele não as conduziu ao trono da graça. Elas que o conduziram ao trono e o abismo do inferno. Todas as outras religiões estão terrivelmente quebradas e destruídas na sua base por adorar a si mesmo e adorar Satanás. Porque se não adorar Cristo, é o anticristo. Que isso fique bem claro. Há uma religião que você... E você me ouviu, se você me ouviu dizer antes que a religião é a reconciliação com Deus, depois que houve uma terrível separação. A terrível separação ocorre no 3º capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 3, a queda. Adão e Eva decidiram coletivamente quebrar a aliança de Deus, de desconsiderar o governo de Deus, de colocá-lo de lado para que eles pudessem ser como Deus, para executar o bem e o mal, certo e errado, para serem seus próprios árbitros morais. E o que acontece é que o pecado e a morte entraram.
há um quebrantamento radical, vergonha e culpa, Deus vem e cobre. E o que Deus diz, o que Deus proclama, o que Deus pronuncia, o que Deus declara, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, terceiro capítulo da Bíblia, quando há apenas 2 pessoas na terra, Deus declara o Evangelho, que a salvação virá por meio de um Salvador. Seu nome será Jesus Cristo. Ele esmagará a cabeça da serpente em um golpe fatal, e a serpente ferirá seu calcanhar. Deus se levanta dessa batalha. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, há uma religião original, apenas uma religião que salva, que é o cristianismo. O cristianismo é a religião mais antiga que começou no jardim. Judá se casou com a filha de um deus estrangeiro. Mal, muito mal. Sabe, como pastor e conselheiro matrimonial, há pessoas que se casam com tal quebrantamento. E tudo bem. Exceto que eles esperam que a outra pessoa preencha ela, ou complete ou mude elas, para resolver aquele quebrantamento. Quando é Deus, quando é Cristo, quando são os dois se juntando, pegando um ao outro pela mão, indo para o trono da graça, que cura e resolve e cura o quebrantamento. Se você está se casando a alguém para servi-lo ou para mudar você, mudar sua situação, mudar suas circunstâncias, mudar seu coração, você está se casando por uma razão desesperadamente má e falha. Se você está se casando pela aliança, para entregar sua vida e fornecer proteção, para dar de si mesma a outra pessoa, aí sim você está no caminho certo. Se você ama essa pessoa, por exemplo, se um homem ama uma mulher pelo que ela pode fazer por ele, pelo ato sexual ou pelas partes sexuais do corpo, ele não a ama. Não ama o passado dela, o presente dela, o futuro dela, os sonhos dela. Ela se sentando, levantando os seus dias ruins. Ele não a ama de verdade. Isso é psicopático. É o contrato de amor. É o amor que vemos no mundo, que não reflete ou modela o que revela o Salvador Jesus Cristo. Vemos mais disso à medida que avançamos. Judá se casou com a filha de um deus estrangeiro. Se você se casar com um descrente, haverá problemas. Porque Cristiano e eu, quando tivemos problemas, e acredite em mim, tivemos problemas, nós fomos ao Senhor juntos. Eu vou lhe dar um pequeno testemunho disso em 1 minuto. Mas nós temos Jesus, e as pessoas que têm Jesus têm um casamento melhor. Primeiro, porque eles têm o temor do Senhor, o que ajuda a proteger seus corações contra todas as maldades do mundo. E segundo, porque eles conhecem a verdadeira e real intimidade, porque eles modelam Jesus um para o outro, porque eles amam o Senhor e o Senhor os ama. Eles sabem o que significa ser totalmente conhecido e ainda assim completamente amados. Eles podem estar nus e sem vergonha dentro da aliança. Há muito menos medo de uma vergonha dentro da aliança. Pode haver segurança emocional se você estiver disposto a fazer o trabalho e aprendê-lo. Houve momentos de grande desespero em meu casamento, quando eu fui para o Senhor. Eu sei que houve momentos de grande desespero na vida de Cristiana. Quando ela foi ao Senhor, houve tempos de tanta tribulação que um irmão, um pastor, um conselheiro no Senhor vindo e nos falando a verdade. Se você não tem Jesus no centro de seu casamento, você está em apuros. Profundos problemas. Continua. Diz uma coisa muito profunda. Mas você diz, por que Deus não me favorece? E Malaquias, através de Deus, responde, porque o Senhor foi testemunha entre você e a esposa de sua mocidade, a quem você tem sido infiel, embora ela seja sua companheira, sua esposa por aliança. Deus traz aliança. Ele traz o voto matrimonial, no bem ou no mal, na doença ou na morte.
na riqueza ou na pobreza. Pobreza. Não sei quantos casamentos são apenas dizimados por causa das finanças. O Senhor é um testemunho entre você e sua esposa. Número 1. Casamento é a imagem de Cristo e a igreja. Nós refletimos a unidade do Deus triuno, os três em um, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, como um, quando os dois se tornam uma só carne, em Cristo. É marido e esposa, e o Senhor. Ali há uma modelagem e um reflexo da divindade. Deus projetou assim. Nós somos informados disso em Efésios capítulo 5. Nós chegaremos lá em apenas um minuto. Aperte o cinto. Além disso, o casamento é criado, ordenado e instituído por Deus para nosso benefício. Deus olha para Adão, como eu disse antes, quando ele está sozinho e Deus diz, não é bom que ele fique sozinho, pois Deus faz o casamento, porque Deus quer que a humanidade seja boa. Portanto, número 1, casamento foi instituído para nosso benefício. Número 2, Deus instituiu o casamento para nosso prazer. Deus disse que eles deveriam estar nus para que você se tornasse uma só carne. A união de uma só carne, que eles deveriam estar nus e sem vergonha. E no casamento é o único lugar onde você deveria estar nu e sem vergonha. E isso não tem somente a ver com sexo. Isso tem a ver com segurança emocional, isso tem a ver com encorajar um ao outro, pegando um ao outro pela mão, caminhando pela vida, levando um ao outro ao trono da graça, onde um dia vocês irão ouvir, eventualmente, nos braços de Jesus Cristo, seu Salvador, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, bem-vindo, servo bom e fiel. É a caminhada que fazemos juntos até o fim. Duas pessoas se tornam um por toda a vida. Em terceiro lugar, Deus faz isso por uma semente divina. Lá em Gênesis capítulo 2, ele diz, portanto, seja frutífero e multiplique-se. Como eu disse anteriormente, seja frutífero e multiplique-se para trazer a Deus uma semente piedosa, para que a família de Deus cresça, a família, não a família de Satanás, nem a família da sabedoria do mundo, nem a família dos rebeldes, mas que a família de Deus cresça. O plano de Deus, o desígnio de Deus é para florescimento, para que você não esteja sozinho, para que você fique nu e sem vergonha, que você seja frutífero e se multiplique, para seu benefício, para seu prazer por uma semente divina. Acredite em mim, meus filhos foram conduzidos ao Senhor, e até este ponto de suas vidas posso dizer que eles estão escolhendo a Cristo, em obediência. Isso me traz grande alegria, me traz grande paz. Saber que meus filhos estão andando com o Senhor. As pessoas no mundo não têm isso. As pessoas do mundo veem seus filhos fazerem escolhas erradas, se desviarem, se tornarem pródigos. Acredite em mim, as pessoas na igreja veem isso também às vezes. Mas Deus está dizendo, sua melhor aposta, sua melhor chance de vida abundante, de vida e vida abundante, é criar uma semente piedosa. Ensine e pregue o Evangelho em sua casa. Seja o exemplo, porque mais é aprendido assim do que ensinado, do que sendo ensinado com palavras. A principal instituição da cultura, a sociedade, a comunidade do governo, é a família. Deus deseja que criemos uma semente piedosa para Ele, em uma família com um homem e uma mulher que se torne uma só carne para o resto da vida e levante uma semente divina. Porque este é o bloco de construção da comunidade, este é o bloco de construção da sociedade, este é o bloco de construção da cultura, este é o bloco da construção de governança. E sempre que há um governo perverso e mau, eles miram na família, porque o poder final não pode ser alcançado enquanto a família estiver intacta. E, portanto, o movimento comunista, os movimentos socialistas, os movimentos fascistas procuram dividir, separar, derrubar a instituição da família.
Eles fazem isso de uma infinidade de maneiras. Talvez em algum outro momento, quando tivermos uma escritura que aponta para isso, falaremos disso. Além disso, o divórcio, o qual Deus odeia, e vemos aqui, o divórcio é uma imagem da condenação. Você tem que entender que, se o casamento é o modelo de Cristo e da igreja, o divórcio é uma imagem da condenação. Somos literalmente um marido e uma esposa que eram uma só carne, são partidos, separados, como Cristo foi partido na cruz, de Deus Pai e Deus Espírito Santo. A condenação. Jesus disse, no julgamento final, as pessoas virão e dirão, não fizemos isso e aquilo em seu nome, Senhor. Ele diz, eu direi a eles, se afastem de mim, eu nunca vos conheci, vocês que praticais a iniquidade. Isso é o divórcio. Você nunca conheceu sua esposa? Você nunca estudou? Ela nunca deu a vida por você? Você nunca deu sua vida por ela? Então você não amou realmente. E se você não amou realmente, você nunca refletiu o Salvador. Deus sabe que precisamos trabalhar no casamento. Olha a escritura aí em Hebreus 13:4. Deus sabe que precisamos trabalhar, mas ao fazê-lo é bom. Paulo diz isso. Em uma sociedade, uma cultura que era perversamente moral, de um lado... Coloca a passagem de volta. De um lado, o que as pessoas super religiosas estavam dizendo é que o casamento não é muito espiritual. Uma mentira do fundo do inferno. Do outro lado, as pessoas estão dizendo, um casamento, sexo é o negócio, sabe? Você pode ser casado, isso é bom. Você tem filhos legítimos, mas você sabe que também é bom ter casos, ter um mistério, ter uma aventura. Parece muito com a cultura em que vivemos hoje. E aqui está o que isso faz. Isso ataca, destrói, faz guerra contra a verdade da palavra de Deus, que o verdadeiro compromisso e a verdadeira intimidade no casamento são coisas maravilhosas que refletem o Salvador. Paulo escreve em Hebreus capítulo 13, o casamento deve ser honrado por todos. E é imperativo e erístico. Por isso está dizendo que o casamento continue e sempre que o casamento seja em honra. Você se empenhe nisso. Você tem que trabalhar nisso em sua igreja, em sua comunidade, em sua casa, em seu próprio casamento. Você tem que trabalhar nisso para ser considerado, para ser levado em honra. Você tem que trabalhar nisso. Você não deixa nada entrar em seu coração, entrar em sua mente, entrar em sua comunidade de crentes, que vai destruir o casamento. É por isso que vemos na Bíblia o único lugar em que alguém foi expulso da congregação de crentes na igreja primitiva foi quando aquela pessoa, em 1 Coríntios, foi considerada sexualmente imoral e adúltera. O casamento deve ser honrado por todos. Trabalhe nisso. Você não pode deixar que o mundo dite o casamento a você. Você dita o casamento ao mundo, pelo jeito que você ama sua esposa e pelo jeito que sua esposa te ama. Cara, eu amo meu amor, minha vida. O casamento deve ser honrado, é um chamado, é um imperativo trabalhar nisso. Para tornar uma prioridade o casamento de uma mulher e um homem juntos para o resto da vida, na união de uma só carne, deve ser sagrado, deve ser honrado, deve ser estimado. E quando o mundo e a cultura não o estima, você o estima. Porque vamos demonstrar a supremacia de uma vida bem vivida em Cristo, pela maneira como nos amamos. Eles conhecerão vocês pela maneira como vocês se amam. A segunda parte do verso. Que o leito conjugal seja conservado puro. Deixe-o continuamente ser imaculado. Deixe-o ser imaculado. Novamente, o que o Espírito está dizendo através de Paulo
é que o sexo deve estar florescendo. Um relacionamento sexual nu e sem vergonha, íntimo. Se divertir deveria ser uma grande parte da maneira como você se alegra na presença de Deus, nu e sem vergonha, na presença de Deus. No casamento, fora do casamento, é radicalmente acabado, é vergonhoso, é doloroso. As pessoas sofrem de depressão e cogitam suicídio. As pessoas sofrem de distúrbios alimentares e vícios, porque foram de cama em cama, de mulher em homem, de homem em homem. Nunca souberam o que significa ser verdadeiramente conhecido e ainda assim amados. Eles trocaram a intimidade pelo prazer. Uma intimidade com prazer é o que Deus planejou na aliança do casamento. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Ninguém irá se safar. As pessoas que zombaram de Deus, zombaram do cristianismo, zombaram da lei moral, zombaram do padrão moral, zombaram do Criador, sustentador, doador de vida, legislador, juiz e redentor de todos, o autor de toda intimidade. Aqueles que zombaram dele já estão recebendo em seus corpos a pena por sua imoralidade. Ninguém irá se safar. Ninguém. Vamos continuar. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro. Malaquias, 400 anos antes de Jesus vir, está nos chamando para nos arrepender de como pensamos sobre o casamento. Na igreja, ele está dizendo, mude seu coração. Onde ele diz isso, pastor Chris? Me ouça bem que ele diz isso. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Então se proteja e o seu coração. Guarde-se em seu espírito e não seja infiel. Você se chama de adorador? Ame como o Senhor ama. Ame quando é difícil de amar. Ame quando dói amar. Ame. Deus diz, mude seu coração. Há vários anos, Cristiano e eu fomos salvos. Somos casados, estamos criando uma semente divina. Nós estamos na igreja, nós estamos em um ministério. E eu tirei tudo que eu poderia tirar dela e ela tirou tudo que ela poderia tirar de mim. E ela me expulsou de casa uma noite e eu fui para a igreja e eu sempre estava na igreja. Eu estava negligenciando ela. Eu me considerava um presente de Deus. Era apenas acabado radicalmente. A minha ideia de casamento, meu conceito disso, minhas exigências para que ela se submetesse. Eu estava na igreja às 3 da manhã, reclamando com Deus, reclamando da minha esposa, reclamando do meu casamento. E ele me deu Malaquias, capítulo 2. E ele falou de forma audível para mim. Uma das várias vezes em minha vida em que Deus falou de forma audível para mim. Deus falou de forma audível para mim. Ele disse, pegue sua esposa pela mão. E ele disse isso. E eu ouvi como se ele era o pai da Cristiana. Ele não estava do meu lado. Ele disse sem amor, mas era uma repreensão a mim.
Eu poderia interpretar para você o que ele me fez entender naquele momento. Como você ousa vir para o pai da filha que amo e reclamar dela quando você não amou como eu te amei? Quando você não abriu espaço em seu próprio coração para ela. Quando você não a perseguiu e a estudou e a tomou pela mão e a trouxe para mim. Agora vá para casa e leve-a pela mão. E eu pensei naquele momento. Ele está certo. E 2, isso vai dar muito trabalho. Eu estava tão quebrado que eu senti que seria impossível reconstruir o casamento. Nada será impossível para Deus. Hoje, por muitos dias, eu posso dizer, meu casamento é ótimo. É um consolo para mim. Na aprovação é um consolo para mim desfrutar. Não estou sozinho. Eu estou nu e sem vergonha. Eu tenho uma semente divina. E é bom obedecer a Deus. Paulo escreve assim em Efésios capítulo 5, começando no versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, tanto maridos como esposas, filhos, você percebe? E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Agora pulamos para o 22. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Mulheres, se você está lutando com isso, vá para 1 Pedro capítulo 3 e aprenda o que significa. Aprenda o poder de confiar em Deus. Agindo com respeito a um homem que não pode de forma alguma servir ao respeito. Mas você o faz em fé a Deus. Isso é ser fiel e não infiel. Homens, Deus ordena que você ame como Cristo amou a igreja. Isso significa amar quando é difícil, amar quando cospem em você, amar quando você é rejeitado, amar quando você é desconsiderado, amar quando você é desrespeitado. O padrão de todo homem é que quando ele é desrespeitado, ele retém o amor. Nós nos tornamos autoprotetores, é pecaminoso, nós ficamos... Ou partimos ou fugimos, nós lutamos ou fugimos ou fugimos. Ou nos posicionamos, tomamos posição, fechamos o rosto. Deus diz que devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. A igreja não era sempre pura e bela. A igreja o rejeitou. A igreja o assassinou. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você quer que ela pense em você como o pastor de sua casa?
E como um pastor, você entrega sua vida. Você a renuncia de novo. Licença. De novo, de novo. Você a renuncia ao amar. Quando é difícil amar. Quando é contraintuitivo, você ama. Isso é chamado de cobertura. É a aliança que você fez quando se casou. Para que ele possa santificá-la. Isso significa separá-la. Sua esposa nunca deve sentir como se estivesse competindo com alguém. Ela é a menina dos seus olhos, ela é a única e somente ela é a santificada à sua vista. Tendo-a purificado com a lavagem da água, com a palavra. Se você entregar sua vida como Cristo entregou a vida dele, se ela souber que ela é a única santificada em seus olhos, então você pode pegá-la pela mão, liderar com a palavra a Jesus. E aí você encontrará a cura. E aí você encontrará a alegria. E ali você encontrará a vida e vida abundante. E lá você encontrará a vida eterna. No paraíso de Deus, com o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. É assim que é o desígnio de Deus, para florescer muito do mundo. Nunca saberá disso, por causa de seu orgulho e dureza de coração. Não seja aquele cara ou aquela garota. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela palavra viva. Agradecemos pela sua palavra que nos salva da sarjeta ao máximo, que nos ensina a trilhar seu caminho, por um caminho que é bom e acaba bem. Pai, eu oro por casamentos agora. Eu oro por casamentos, Senhor. Que as pessoas se humilhem e parem de ser infiéis. Mas que aprendam o que é fazer uma aliança com uma pessoa para o resto da vida. Um homem e uma mulher, uma carne, para o resto da vida. Para que eles entendam que apenas nisso que é o verdadeiro Yada, para ser totalmente conhecido e totalmente amado, intimidade. Se houver alguém que não conhece o Salvador assim, lhe pediria para repetir depois de mim, que vamos orar a oração do pecador. Oração da salvação, agora mesmo. Faça isso com sinceridade. Se você sentir Deus chamando você agora, se você sentir o Espírito movendo-se em seu coração, essa é a sua hora. Hoje pode ser o seu dia para parar de ficar sozinho, para parar de se sentir envergonhado, para parar de ser um filho do diabo. Você pode nascer de novo pelo Espírito ao Senhor, através de Jesus. Você faça isso assim, agora mesmo, começando agora. Senhor Jesus, me salva. Eu entendo o quão desesperadamente eu preciso de você. Eu me senti sozinho, envergonhado. Eu ouvi o seu evangelho e desejo te conhecer. Ajude-me na minha incredulidade. Eu oro para que você me salve, entre na minha vida, entre em meu coração e permaneça. Eu quero estar com você e crescer no amor e te conhecer. Eu quero a sabedoria de Deus e não a sabedoria do mundo. Eu quero a vida eterna. Eu quero água jorrando de mim, água viva. Eu quero seu Espírito. Eu acredito que você morreu por mim. Eu acredito que você vive. Meu Senhor, meu Rei, meu Salvador. Pelo sangue e em nome de Jesus. Amém. Agradecemos muito a todos vocês por passarem seu tempo conosco, abrindo a Bíblia. Este é o Ministério Door of Hope. Baixe o aplicativo Door of Hope Ministries. Se inscreva no canal no YouTube. É uma alegria, um prazer
apresentar isso a você. Em nome de Cristo, amém. Você está convidado para nos acompanhar de novo na próxima semana no mesmo horário para Door of Hope com o pastor Christopher DeSico, conselheiro bíblico no Ministério Door of Hope. Para agendar uma reunião com o pastor DeSico, mande um e-mail para doorofhopeministries@hotmail.com.